Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Edilene Lopes e Pedro Nascimento e a economista Rita Mundim. O presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, recusou um pedido para anular a quebra de sigilos de Fábio Lins Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Essa decisão que foi tomada tanto pelo ministro André Mendonça, do Supremo, quanto pela CPMI do INSS. Foi esse caso da CPMI que o Alcolumbre analisou, essa decisão aprovada no dia 26 de fevereiro. Mais cedo, Alcolumbre tinha dito que iria consultar a advocacia do Senado sobre o tema e, segundo ele, a suposta violação de normas regimentais não se mostrou evidente e inequívoca. O motivo dos questionamentos feitos por parte de integrantes da CPMI e de governistas foi a votação dos requerimentos, que incluíam a quebra do sigilo. E aí, Edilene, a reclamação é que a contagem não foi feita de maneira adequada, que o presidente da comissão, o senador mineiro Carlos Viana, não teria contado direito ali de maneira manual mesmo, mas o Alcolumbre rejeitou e, de fato, está mantido, então, a quebra de sigilos do filho do presidente. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Exatamente, nós trouxemos essa polêmica em detalhes na semana passada, inclusive com entrevista com Rogério Correia e com Carlos Viana. E agora essa decisão da manutenção da quebra do sigilo do Lulinha na CPMI do INSS inaugura, Alan Passos, um novo capítulo da crise entre o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. E nesse bolo entra a sabatina de Jorge Messias, o advogado-geral da União, que foi indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que desde novembro do ano passado ele aguarda a marcação da sua sabatina e, por enquanto, não tem votos suficientes para que seja aprovado e o assunto não é colocado em pauta. O que deve acontecer? A sabatina de Jorge Messias não deve ser realizada. O Congresso Nacional não deve, por enquanto, fazer essa marcação e é possível, inclusive, que fique para um próximo mandato, sendo ou não o presidente Lula eleito. Jorge Messias, a princípio, vai ficar pendurado sem sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que Davi Alcolumbre defendia na indicação para esta vaga Rodrigo Pacheco, senador mineiro, ex-presidente do Congresso Nacional e seu aliado de primeira ordem. Então, nesse novo capítulo da crise entre o governo e o presidente do Congresso Nacional, muitas variáveis estão envolvidas e, dentre elas, a variável Jorge Messias, que, mais uma vez, deve ficar para depois. Alan? Eu vou passar a palavra para os nossos amigos, mas eu quero só tirar uma dúvida com você. Há, então, a possibilidade de ficar o ano inteiro de 2026 sem um ministro no STF, é isso? Uma possibilidade real, Alan Passos. Eu tenho conversado com vários líderes e senadores e eles acreditam que não havendo a realização da sabatina, o que acaba favorecendo o próprio Jorge Messias, porque no final das contas ele não tem votos suficientes para a aprovação do seu nome na sabatina. Pode ficar sim para a próxima legislatura e vamos lembrar que há uma possibilidade de termos um Senado muito mais à direita, pelo menos esse é o trabalho da base bolsonarista. Aí que o nome dele não teria chances mesmo que o presidente Lula fosse reeleito, Alan. Ô Rita, a Edilene está trazendo esse ponto importante, porque está tudo muito interligado, né? Para aprovar uma pauta, às vezes você tem que ceder numa outra questão, ou o governo permite, entre aspas, uma derrota aqui para tentar uma vitória do outro lado. Nesse caso, os governistas tentaram reverter a quebra de sigilo do filho do presidente Lula e não conseguiram. Ainda tem todo esse imbróglio envolvendo aí a indicação para a vaga no Supremo, como a Edilene lembrou. Boa noite, Rita, bem-vinda. Boa noite, Alan, boa noite a todos. Brasília, né? Essa banca de negociações envolvendo políticos dos políticos, disfarçados de interesse da sociedade, da população. O que a gente quer? A gente quer ver quem são os verdadeiros culpados, quem é que roubou o dinheiro do pessoal do INSS. O que a gente quer? A gente quer que seja, sim, nomeado o mais rápido possível o representante aí para substituir o Barroso lá na Suprema Corte. Mas o que eles querem? Eles querem poder. Então, nessa barganha por poder, quem não conta é a sociedade. E a gente fica aí, refém, à mercê de partidos e de interesses políticos que agora estão aí
permeando cada vez mais os três poderes e eles negociando entre eles, em nome da democracia e em nome da sociedade brasileira que se vê cada vez mais órfã de representantes. E tomara que a CPMI continue o seu trabalho, ainda bem que foi mantida a quebra do sigilo bancário. O senador Carlos Viana tem feito um trabalho muito bom e extremamente reconhecido com toda a dificuldade que ele está tendo com as negociações políticas que tentam impedir o trabalho que vem sendo realizado sob seu comando na CPMI. Então, o que a gente quer é transparência, clareza, em nome do povo brasileiro e da democracia, para que a gente tenha essa percepção de que existe justiça no Brasil e de que existe vontade política de fazer alguma coisa pela população e não pelo poder, do poder pelo poder, né? Em nome de partidos, permanência em poder. Isso é muito triste, é muito triste mesmo, principalmente em um ano de eleições que a gente vê que isso só vai aumentar. Pedro, a gente às vezes vai se esquecendo e focando só no lado político da CPMI, mas é bom lembrar que esse escândalo começou com desvio de dinheiro de quem mais precisa, né? De aposentado e pensionista do INSS que foi lesado ao longo de vários e vários anos. E lembro bem que lá no começo, quando da instalação da CPMI, era um discurso quase que unânime. Não, o foco aqui é suprapartidário, é investigar e colocar na cadeia quem é que roubou dos nossos aposentados. À medida que a coisa vai se desenhando para lá ou para cá politicamente, aí os discursos vão mudando, né? Boa noite. Pois é, Alan, boa noite para você, boa noite para nossas colegas aqui no Conversa de Redação e para todo mundo que está acompanhando, né? É aquela coisa, CPMI, CPI, a gente sabe como é que começa, mas nunca sabe como é que termina. A CPMI do INSS, né, reúne deputados e senadores, está chegando na sua reta final, ela está marcada para ser encerrada agora nesse mês de março e precisa, de fato, entregar essas respostas a qual ela se propôs a responder quando foi aberta, né, para tratar sobre esses desvios do INSS. Agora a gente tomou um rumo um pouco inesperado nesse final da CPMI, que foi a chegada dos documentos envolvendo o Banco Master, né? A partir da relatoria do ministro André Mendonça, no STF, o senador Carlos Viana conseguiu um acesso melhor, está tendo mais diálogo com ele, está tendo acesso também às provas que vão chegando para essas últimas semanas. E essa decisão de hoje do Davi Alcolumbre, ela mostra muito, dá uma pitada do que vai ser essas últimas semanas da CPMI do INSS. Porque agora, portanto, está mantido a quebra de sigilo do Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria aí recebido mesadas do careca do INSS, mas ainda não há essa confirmação, ele não está investigado. E aí a base governista o que a gente sabe, né, informação de bastidores, é que houve um consenso ali no Senado para que fosse mantido. Porque o parecer, né, da advocacia do Senado, ele era muito claro, né? A gente volta aqui na sessão, tinha 31 presentes. O que a oposição, na verdade o governo alega, né, que 14 votaram contra esses requerimentos, só que mesmo assim, né, Viana ali contou 7 na hora, né, mas só que precisava de pelo menos 16 para que isso passasse, ou seja, já era esperado que isso fosse mantido, mas elevou-se ali o tom. E agora a expectativa é que novos requerimentos sejam colocados ali à disposição do Viana, do presidente Viana, para que ele leve isso à votação. E há um desespero, uma certa histeria ali em torno disso, porque, como eu disse, está acabando o trabalho da CPMI e do INSS. E o que esquerda e direita estão disputando nessa história toda não é saber quem que roubou de fato os aposentados, é saber se a culpa é do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou se é do presidente Lula, ou se vai cair eleitoralmente na conta de alguém. Então, agora, há uns pedidos de requerimentos, como, por exemplo, quebra de sigilo do Nicolas Ferreira. Hoje a gente viu notícias, né, de que o deputado federal teria viajado no avião de Vorcaro. Há também pedidos para quebra de sigilo relacionados à Igreja Batista da Lagoinha. Então, se esses requerimentos forem aprovados, a gente tem agora um verdadeiro fogo no parquinho nessa CPMI do INSS, mas tudo isso vai depender do clima lá na CPMI, que a gente já viu, não é dos melhores, né? Vez ou outra saem uns pescotapas lá, né? Infelizmente, né? De fato, na última vez o pessoal saiu na mão. Rita, o ministro do Trabalho e Emprego, que é o Luiz Marinho, ele afirmou hoje, durante um evento lá em São Paulo, que o governo federal pode enviar um projeto de lei com urgência para o Congresso Nacional, caso as discussões que tratam sobre a escala de trabalho, como o fim da escala 6x1 e a redução de horas semanais, não caminhem na velocidade desejada, esse termo, entre aspas, usado pelo ministro. E aí, se for para urgência, impõe que tanto Câmara
quanto o Senado têm 45 dias para deliberar sobre o tema, sob pena de trancamento da pauta. Ou seja, ou fala, ou debate, ou vota esse tema, ou então não consegue votar mais nada. Nesse ano que já é mais apertado justamente por causa das eleições. E a gente está falando desse projeto que o trabalhador cresce o olho, afinal de contas, a princípio, né, é uma redução de jornada, mas que empresários vêm com muitas ressalvas, a questão da economia. Mas o governo está dizendo, se não andar na velocidade que eu quero, posso arrumar um artifício para tentar agilizar ou então trava a pauta. E aí, Rita? Olha, isso é muito triste, né, Alan? Porque eu acho que um tema desse, num país que não é ainda um país desenvolvido, a gente precisa muito de produzir, a gente precisa muito de investir em educação para aumentar a produtividade, para aí sim a gente ter um certo espaço para a gente conversar em redução de jornada e qual que seria o efeito dessa redução, porque já existem vários estudos feitos, né, principalmente pelos representantes das classes produtoras, né? Nós já tem um estudo muito bom feito pela FIENG, pela Federação Nacional do Comércio, é um impacto muito grande em termos de redução de postos de trabalho, em termos de redução de margem, e o mais importante e o mais perigoso dessa velocidade populista de votar algo, porque se você pergunta para qualquer pessoa, você quer trabalhar menos? A resposta é sim. É a mesma coisa do transporte, né? Do SUS do transporte. Você quer andar de graça no transporte público? A resposta é sim. Mas quem é que vai pagar a conta? Mas voltando para a jornada, eu acho que ela tem que ser negociada. A gente precisa de mais liberdade entre empregador e empregados. As profissões, elas têm características diversas e várias delas já são contempladas com escalas diferenciadas pela natureza da profissão. Então, essa forma assoberbada, atrapalhada, né, desse imediatismo brasileiro, isso nos complica muito, porque as coisas são votadas de qualquer jeito, sem discussão, sem ouvir direito, né, quem contrata. O estudo da Federação do Comércio, ele é assustador. Você tem um impacto de 22% de aumento de custo, se não houver a contrapartida da redução do salário. Então, como é que se aumenta 22% de custo, sendo que mais de 70% das empresas a serem afetadas são consideradas pequenas empresas que empregam até 9 trabalhadores e são as que mais empregam no país. Estão muito ligadas ao setor de serviços, que é o que mais emprega no país. Na indústria também é a mesma coisa. O pessoal fala assim, FIENG, vamos conversar com o Flávio Rosco e pergunta para ele, e ele tem essa consciência que a grande base da indústria não é a grande indústria, mas sim pequenas e médias. São as pequenas e médias empresas em geral, qualquer que seja o setor, que carregam o Brasil. E são elas que vão pagar essa conta. Então, nós podemos estar aí diante de mais uma pauta populista do Partido dos Trabalhadores, que querem acabar com o trabalho no Brasil e não negociar uma forma moderna, contemporânea de termos relações trabalhistas. Não foi o presidente Lula que disse, apesar dele também estar em São Paulo, e nesse evento, né, na Semana do Trabalho, mas é o ministro do Trabalho. Então, é uma voz importantíssima, mas você me corrija se eu estiver errado. Teve um período atrás, primeiro, segundo ano de mandato, que o Lula teve que pedir para os ministros falarem menos, porque estava todo mundo falando numa ponta e, às vezes, a gente mancheta, né? Governo diz isso, governo diz aquilo. É essa a ideia do governo mesmo? Pois é, Alan. Agora eles estão falando mais, mas de forma coordenada, cada um na sua pauta e tentando direcionar para a população o que seriam as entregas do presidente Lula, que era o grande chamado dele para os ministros, que o governo conseguisse divulgar as suas entregas setorizadamente, ou seja, os ministros fazendo os seus balanços e também a divulgação das suas ações. Em relação a essa pauta, eu peguei o celular aqui para recuperar desde quando eu estou falando que o presidente Lula vai enviar um projeto de lei em regime de urgência, urgentíssima, como eles dizem, para o Congresso Nacional, defendendo a escala 6x1. Desde dezembro do ano passado, 8 de dezembro, eu estou falando isso aqui, que se a PEC não tivesse a propulsão que o governo imaginava, que o governo federal enviaria um projeto de lei para o Congresso Nacional. E o que isso tem a ver
principalmente com esse ano de eleições. É claro, é uma pauta prioritária para o presidente Lula, porque é uma pauta que foi englobada entre as suas ações praticamente de campanha ou logo depois que ele foi eleito, e segundo, porque há uma disputa de protagonismo. Se for aprovada a PEC, a proposta de emenda à Constituição, pela lei ela é promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, ou seja, o protagonismo fica com o Congresso. E vamos lembrar que todos os líderes, inclusive os de oposição, concordaram que esse assunto fosse debatido, porque essa é uma pauta muito afeita em um ano eleitoral, porque atinge a classe trabalhadora e é um debate que precisa ser feito a uma demanda da população e os parlamentares identificam isso. Só que se a proposta for enviada pelo Palácio do Planalto, ela é sancionada se ela for aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, o protagonismo fica com o presidente Lula. Então, o envio de um projeto de lei, além de conseguir driblar essa demora que pode haver no Congresso Nacional, também puxa o protagonismo para o Palácio do Planalto em um ano eleitoral, Alan Passos. Ô Pedro, a Rita trouxe aí essa balança entre equilibrar uma pauta que é muito popular ou populista, como queiram, e também que tem impactos na economia. Edilene, esse cenário de briga para quem vai ser o protagonista, caso de fato ela avance. Amarra essa história para a gente fechar o tema aí. Pois é, olha só, a gente está tendo um movimento muito importante desde a semana passada, especificamente, que são das confederações nacionais da indústria, do comércio, do turismo, enfim, esses sindicatos patronais que têm se posicionado mais veementemente contra essa pauta da escala 6x1. Hoje, inclusive, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, se reuniu com 93 representantes dessas entidades. E ali ele recebeu um documento, né, mostrando ali os impactos e tudo mais. Há uma tendência muito forte de que essa discussão ela seja um pouco mais complexa agora com essa entrada dessas entidades mais fortemente nesse lobby ali, né, conversando diretamente com as autoridades, porque eles têm interesse direto nesse projeto, querem manter as 44 horas semanais, aceitam essa discussão, mas que ela seja feita após o período eleitoral. A gente está vendo o governo nesse movimento contrário, mas por enquanto tentando achar um meio do caminho, porque se isso for aprovado agora, do jeito que o governo quer que seja aprovado, não vai conseguir. Então, até conseguir ali um meio termo que seja legal para os trabalhadores e que seja aceito pelas confederações também da indústria, do comércio e do turismo, vai dar um trabalho, não sei se vai ser até outubro, viu? Pessoal, para a gente fechar, tem um minutinho para cada um, mas entre uma pesquisa que saiu hoje, que já foi destrinchada em termos de intenções de voto para primeiro e segundo turno, eu destaquei uma outra parte que é de avaliação do presidente Lula. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, e 46% avaliaram o governo do presidente Lula como negativo, 26% como positivo, né, bom ou ótimo, e regular, outros 27%, levantamento que ouviu 2.000 pessoas em todo o país, e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. É o cenário, retrata bem o que a gente está vendo no país hoje, Rita? Sim, é o retrato de outra pesquisa, acho que foi a Bloomberg que soltou uma pesquisa esses dias. Realmente, a tendência, o Lula está tendo uma piora na sua avaliação e está havendo aí uma melhora na possibilidade de um crescimento de uma candidatura de direita. Muita gente falou que aquela vitória, vamos dizer assim, do Lula diante do tarifaço do Trump veio cedo demais, né? Que depois acabou derretendo um pouquinho a popularidade que chegou a subir naquela época. Pois é, e o presidente Lula vai ter que continuar administrando um fator internacional, que agora é essa crise relacionada à guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que também repercute em todo o Oriente Médio, que pode provocar um desabastecimento, digamos assim, de combustível no mundo, gerando mais demanda para o petróleo aqui no Brasil, para a Petrobras, deixando talvez a gasolina mais cara, que vai ter um impacto na inflação brasileira, ou seja, um outro fator econômico muito importante para a economia nacional e que pode afetar também a corrida eleitoral do presidente Lula. Agora, sobre esse item, reprovação, Alan Passos, eu queria dizer que ele vai ser muito importante nessa eleição. Na verdade, a reprovação, o índice de reprovação de cada candidato vai ajudar a definir quem será o mais ou menos votado. E a parcela da população que vai decidir, sem ser aqueles que já estão nos polos, ou seja, os famosos 30% da direita ou da esquerda, lulista, bolsonarista, são os moderados ou os indecisos que vão decidir essa eleição. Exatamente por isso, o presidente Lula está em sua versão, digamos assim,
paz e amor, sem muitas polêmicas, sem muitos ataques, sem briga com Trump, sem entrar em questões ideológicas. E o Flávio Bolsonaro se apresenta como Jair Bolsonaro moderado. Tudo que cobravam que Jair Bolsonaro descesse o tom, o Flávio desceu e está tentando ser esse candidato, porque estão todos em busca dos votos moderados, dos votos daqueles que não estão nos polos, para tentarem decidir essa eleição. E é aí, no menos reprovado, que essas pessoas vão. Então, esse índice de reprovação, ele às vezes é mais importante do que o índice de aprovação que aparece nas pesquisas nesse momento. Ô Pedro, para a gente fechar, esses 46% que avaliam negativamente o presidente Lula são mais ou menos os mesmos que rejeitam o presidente quando a pergunta é: você não votaria em quem de jeito nenhum? E ali, bem próximo, também está o índice de Flávio Bolsonaro. São os dois candidatos mais fortes nesse momento em pesquisas. O brasileiro vai acabar votando, no final das contas, em quem ele rejeita menos? Tem sido a tendência nas últimas eleições, né? Você escolher um lado ali de ser o menos pior, aquela pessoa que talvez te represente, mesmo que de forma tímida, mas represente ali seus valores na hora daquele voto. Agora, é importante falar que o Palácio Planalto estava fazendo um trabalho, isso desde o ano passado, para tentar minar essa rejeição do presidente Lula em grupos específicos, diminuir a rejeição dele entre evangélicos, entre pessoas de classe média. Então, por isso que até o governo estava trabalhando essas pautas, como, por exemplo, o fim do imposto de renda, PEC da escala 6x1, há outras propostas também muito setorizadas, né, que a gente fala essas propostas populistas, né, mas é o governo tentando dialogar diretamente com essas bases, onde o presidente Lula hoje tem uma rejeição muito grande, mas que o Palácio do Planalto acredita que não há razão de ser, tem ali um certo ranço, né, com a figura do presidente Lula, e isso acaba influenciando nessa questão da pesquisa. Então, tem que ver como é que esse trabalho vai ficar agora com a questão econômica, a Edilene disse, né, a situação da guerra complica muito a situação do Brasil, principalmente quando a gente fala de preço de gasolina, medicamentos importados e outras coisas que afetam o bolso da população brasileira. E aí agora vai ser importante ver como que o governo vai se posicionar diante dessa possível insatisfação com a situação econômica do Brasil. Pedro Nascimento, Edilene Lopes e Rita Mundim participaram do Conversa de Redação desta noite.